Eu estava num lugar, uma igreja, e um rapaz me fez uma pergunta muito boa. A pergunta era a seguinte: pastor, por que a gente sendo crente, a gente servindo a Jesus, a gente continua tendo problema? E aí ele disse assim: qual é o problema que faz a gente ter problema? Boa pergunta, não é? Será que você pode perguntar para o teu vizinho? Qual é o problema que faz a gente ter problema? Fala de novo aí, para o outro vizinho aí. Qual é o problema que faz a gente ter problema? Aí o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa para descobrir qual é o problema que faz a gente ter problema. Primeira coisa que falaram: falta de oração. Querido, oração é importante, mas o que faz a gente ter problema não é falta de oração, não. Por quê? Eu fui pregar no pastor Jorge Linhares. Do lado da igreja dele tem um monte, e todas as vezes que eu passei lá, eles estavam orando. Tem gente que ora. Eu fui pregar no pastor Jabes Alencar. Eles estavam com um relógio de oração de 48 horas, orando ininterruptamente. Eu fui pregar em Vitória. Lá tem uma praia chamada Praia da Costa, e lá tem uma ilha. Todo dia de meia-noite às 3 da manhã tinha gente orando lá. E outra coisa, se falta de oração fosse o problema, quem ora não teria dívida, não teria filho desobediente e não seria fofoqueiro. E eu conheço um monte de gente que ora que é fofoqueiro. Aí um outro irmão disse: pastor, se não é falta de oração, é falta de palavra. E eu disse: também não é. Por quê? Nunca houve tanta palavra como tem hoje. Nunca houve tanto congresso de palavra como tem hoje. Nunca houve tanto DVD de palavra como tem hoje. Nunca houve tanto CD de palavra, programa de televisão e rádio, pregando a palavra como tem hoje. Tem gente que é viciado em congresso de palavra. Sila Malafaia está pregando lá, lá vai ele. Jorge Linhares está lá, lá vai ele. Jabes de Alencar, lá vai ele. Marco Feliciano. E o cara recebe palavra e não muda. Então não é palavra. Continua devendo, gritando com a mulher, embirrando com o marido. Ah, pastor, então não é palavra, é falta de adoração. Meu irmão, adoração que não é. Nunca vi adorar tanto como adora hoje. Hoje em dia tem igreja que adora tanto que não tem tempo para a gente pregar. Tem gente que já está adorando a adoração. E hoje tem adoração para tudo quanto é gosto. Tem Cassiane, tem Kleber Lucas, tem Fernanda Brum, tem Exila, tem diante do altar, toque no altar, tem 4x1, 32x34. Tem axé evangélico, pagode evangélico, samba evangélico. Tem de tudo para tudo quanto é gosto. E tem lugar, meu irmão, que adora eu quero é Deus todo dia. Você quer Deus? Então você tem que querer tua mãe. Você quer Deus? Arruma a cozinha para tua mãe. Você quer Deus? Guarda o teu sapato. Você quer Deus? Honra teu pai e tua mãe, rapaz. Quem quer Deus tem que querer o outro. Se você quer Deus e não quer o outro, você não quer Deus coisa nenhuma. Porque ninguém pode amar Deus que não vê, se não ama o outro que vê. Ah, pastor, então não é adoração? É cura interior. Meu irmão, também não é. Nunca houve tanto congresso de cura interior como tem hoje. Não é? Nós temos psicólogo evangélico, mensagem de cura interior. Tem gente que
recebe oração de cura e está sempre magoado, milindrado, chateado, e está sempre com nhanhanhé. E tem gente que você ora 50 vezes no culto, quando acaba o culto, lá vem ele: pastor, quero falar com o senhor, pastor, 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 pastor. Ninguém aguenta. Fala pro seu vizinho aí, não é você não, né? Ah, pastor, então não é cura interior, eu já sei o que é. Quebra de maldição. Meu irmão, quebra de maldição também não é não. Porque tem pastor aí quebrando maldição desde Adão. Vai quebrando tudo e o cara continua amaldiçoado. Olha, eu creio no ensino de quebra de maldição. Mas tem o seguinte: quebra de maldição é para quem não tem Cristo, querido. Porque na cruz, Jesus se tornou maldito para que eu me tornasse bendito. Quando eu aceitei Jesus, toda a maldição foi quebrada. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Eu, o Senhor, estou contra quem está contra você. Ai daquele que se levantar contra ti, eu, o Senhor, o derrubarei. Agora tem gente que usa a quebra de maldição como desculpa. Pastor, eu estou devendo, é porque meu avô devia, meu pai devia, passou para mim. Você está devendo, rapaz, é que você é mal pagador mesmo, rapaz. Tem nada a ver com teu avô, não. Não, eu tenho amante, porque meu avô tinha amante, meu pai tinha amante, passou para mim. Você tem amante, você é sem vergonha. Ah, pastor, então se não é oração, não é palavra, não é adoração, não é quebra de maldição e não é cura interior, só falta uma coisa: é falta de Jesus. E sabe o que eu respondi? Também não é. Porque eu conheço gente que não tem Jesus, que fica casado 50 anos. E eu conheço gente que tem Jesus, que não fica casado um. Eu conheço gente que não tem Jesus, que paga a conta. E eu conheço crente que não paga nem cantina de igreja. Eu conheço gente que tem Jesus, que não tem Jesus, que não fura fila de banco. E eu conheço crente que fura fila até de retiro. Eu conheço gente que não tem Jesus, que vai na tua casa, os filhos ficam sentadinhos, eles não pegam comida com a mão, eles não fazem xixi no chão. E eu conheço filho de crente que chega na tua casa: comida, 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 sobe no sofá, você fica doido que os encapetados vão embora. Fala pro seu vizinho aí, então qual é o problema? E aí Jesus fala qual é o problema. Está em Lucas 6,46. Lucas 6,46. Por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu lhe mando? Todo aquele que vem a mim, ouve a minha palavra e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, e então cavou profunda vala e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva e o rio, e deram com ímpeto contra aquela casa, e não a puderam abalar, porque ela foi bem construída. Mas o tolo que constrói a sua casa sobre a areia, sem alicerce, é igual àquele que vem a mim, ouve e não pratica. E vindo o vento, a chuva, o rio, dão com ímpeto contra aquela casa, e logo ela cai, e grande é a sua ruína. Olhe para mim: 2 homens, 2 casas, 2 famílias. Todos 2 tiveram vento, todos 2 tiveram chuva, todos 2 tiveram tempestade, os 2 tiveram o rio enchendo. O que quer dizer isso, querido?
Quem ora tem problema, quem não ora tem problema. Quem vem na igreja tem problema, quem não vem tem problema. Quem é cheio do Espírito Santo tem problema, quem não é tem problema. Quem lê Bíblia tem problema, quem não lê tem problema. Aí você diz: pastor, então qual a vantagem de eu vir na igreja? Qual a vantagem de eu dar dízimo? Qual a vantagem de eu orar? Qual a vantagem de eu ler Bíblia? Qual a vantagem se eu vou ter problema que nem todo mundo? A vantagem é que a sua casa vai ficar em pé. Sua casa vai ficar em pé. Eu tenho problema, mas minha casa está em pé. Roubaram meu carro, mas minha casa está em pé. Roubaram minha casa, mas minha casa está em pé. Meu filho teve 23 câncer no corpo, mas minha casa está em pé. Eu tive 3 infartos, mas minha casa está em pé. Porque problema não derruba a minha casa. A minha casa está firmada na rocha. Agora eu pergunto a você: quem aqui tem a casa firmada na rocha? Levanta a mão. Diga para mim, quem é a rocha que você tem a casa firmada? Fala mais forte. Fala mais forte. Dá um grito. Então sua casa vai cair. Pastor, o senhor está falando bobagem? Estou não. Quantos crentes você conhece que tem Jesus e os filhos estão fora da igreja? Quantos crentes você conhece que tem Jesus e estão endividados? Quantos crentes vocês conhecem que tem Jesus e o casamento deles está acabando? Não basta ter Jesus, querido. Aqui diz, ó, aquele que ouve, você está ouvindo. Aquele que vem, você veio. Mas aquele que pratica. Se não praticar, a casa, fala forte, se não praticar, a casa, de novo, se não praticar, cai. E esse é o problema, que tem gente na igreja, e a vida familiar, a vida financeira, está tudo indo por água abaixo. Porque ele conhece a palavra, ele canta, ele vibra, mas ele não pratica o que sabe. E irmão, saber e não fazer ainda não é saber. Vou repetir: saber e não fazer ainda não é saber. Vamos falar? Saber. Só os homens. Deus, quando quis fazer uma coisa boa, criou o homem. Quando quis fazer melhor, criou a mulher. Vocês vão ver como é que elas vão falar agora, viu? Olha só, mulheres, fala para eles aí, para eles ouvirem. Saber e não fazer ainda não é saber. Vamos lá. Se você sabe e não faz, você não sabe nada. E evangelho, querido, não é falar em língua estranha. Evangelho não é você receber poder num culto abençoado ou num labareda. Evangelho é viver. Evangelho é se relacionar. E olha, quando você se relaciona de forma saudável, bíblica, dinâmica, feliz com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pares, com seus amigos, é aí que o mundo vai entender o poder do evangelho. Jesus não salvou você para ir para o céu. Se Jesus tivesse salvo você para ir para o céu, no dia do teu batismo, Jesus te matava. Jesus te salvou para você viver uma vida tão linda, tão bonita, tão abençoada, tão feliz, tão dinâmica, que quem te conhecer vai dizer: olha, se ser crente é viver esse tipo de vida, eu quero Jesus, porque essa é a vida que eu quero para mim.
Essa é a vida que eu quero para mim. Fala para o seu vizinho, quem te conhece quer viver igual a você? Fala para o seu vizinho, quem te conhece quer ser igual a você? Deus hoje quer te abençoar. Deus hoje quer tocar em você. Vem aqui para dizer, minha casa não vai cair. Minha casa vai ficar em pé. Eu não quero só ouvir a palavra. Eu não quero só vir a Jesus. Eu quero ser um praticante da palavra. Em todas as áreas da minha vida. Eu quero viver o Evangelho. Eu quero experimentar o mover de Deus no meu dia a dia. Não só quando eu estou num culto poderoso, mas quando eu ando com a minha mãe, quando eu compro, quando eu pago, quando eu vendo, em cada detalhe da minha vida, Deus vai estar agindo. Em cada situação da minha vida, Deus vai estar agindo. E eu vou viver para Deus com o coração inteiro. Tente outra vez. Ainda não é hora de parar. Tente outra vez. O Deus que tudo vê vai te ajudar. Vai mesmo. Então não fique triste assim, lavando as redes, meu irmão. Volte pro barco que você deixou na praia e comece a remar. Jesus é o teu farol, você pode confiar. Então tente outra vez. Tente outra vez. Ainda não é hora de parar. Tente outra vez. O Deus que tudo vê vai te ajudar. Então não fique triste assim, lavando as redes, meu irmão. Volte pro barco que você deixou na praia e comece a remar. Jesus é o teu farol, você pode confiar. Então tente outra vez. Mas parece que o milagre não vai acontecer. Você olha em seu redor e vê tudo se perder. Não desista, continue a semear, pois o Jeová Jireh, Ele vai tudo prover. Então não fique triste assim, lavando as redes. Volte pro barco que você deixou na praia e comece a remar. Jesus é o teu farol, você pode confiar. Então